Semana passada a gente falou, e eu vou falar muito rapidinho sobre a semana passada, eu prometo. Eu disse para vocês, e é verdade, que como regra, os ditos religiosos trazem um conceito muito vago a respeito de adoração. Geralmente é adoração ligada ao levantar de mãos, adoração como música, quase sempre o momento da adoração é o momento de cantar. E a gente aprendeu semana passada que não tem nada a ver com isso. Que a adoração está intimamente ligado à santificação. Você adora a Deus quando na sua vida acontece o processo de se tornar um pouco mais parecido com Jesus. Então tudo na sua vida que te forja, que te molda ao caráter de Jesus é um ato de adoração a Deus. Seja deixar de fazer o que é errado, ou seja, abandonar pecados, seja fazer o certo, ou seja, obedecer aquilo que Deus mandou fazer. Tudo isso são atos de adoração a Deus. Isso é culto a Deus. Resistir à tentação é culto a Deus. Ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, a Bíblia ensinou a gente semana passada que isso é um ato de adoração a Deus. Se afastar daquilo que atrapalha o seu relacionamento com Jesus é um ato de adoração a Deus. Contribuir com generosidade à obra do Senhor de forma ampla é um ato de adoração a Deus. Repartir a sua despensa com alguém é um ato de adoração a Deus. Abrir a sua casa para um hippie é um ato de adoração a Deus. Amém, irmãos? Isso aí. Vamos adorar a Deus? É por isso que o culto não começa às 6 horas. Porque o culto não acabou às 8 horas da semana passada. Porque o culto a Deus, ele é constante. A gente vem cultuar junto, mas o culto não acaba nunca, porque o culto começou quando a gente creu. Diga amém? Aleluia. Então, romper totalmente com o que não agrada a Deus é adoração, eu já falei sobre isso. Então, hoje, os versículos de hoje, de Hebreus 10, a gente vai tratar do 5 ao 9, a gente vai expandir um pouco mais, a partir do texto, o que é obediência como adoração. Então, a gente vai expandir um pouco mais essa compreensão que o texto traz, de que quando eu obedeço a Deus, eu estou adorando a Deus. Então eu queria ler com vocês a voz rouca e adocicada do André. Vai ler, por favor, Hebreus 10, de 5 a 9. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito: vim para fazer tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas e holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Amém. Esse versículo, esse comecinho que a gente leu, leia de novo, André, os 5 e 6, por favor, rapidinho. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Quando Cristo veio ao mundo, disse. Aonde ele disse isso aí? Porque isso, o autor de Hebreus está citando uma coisa que já aconteceu no passado. Quando Cristo veio ao mundo, ele disse. Aonde está essa citação? Essa é uma citação do Salmo 40. Então, o Salmo 40 olha só, importante isso, o autor de Hebreus está dizendo que o Salmo 40 é uma citação de Jesus. Deixa eu repetir, porque isso é importante. O autor de Hebreus, do livro que a gente está estudando, nesse momento ele está afirmando que
O Salmo 40 está na voz de Cristo, de Jesus Cristo. Então vamos ler agora o Salmo 40, 6 e 7, que é exatamente a citação que o autor de Hebreus fala, que é Jesus falando, e não é o salmista, é profético sobre Jesus. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Pronto. Então olha só que importante, irmãos. O autor de Hebreus está deixando claro, mais claro do que isso impossível, de que o Salmo 40 é um salmo messiânico. Todo o Salmo 40 aponta para Jesus. Quem escreveu o Salmo 40? Davi. 1000 anos antes da encarnação de Jesus, Davi escreveu o Salmo 40. Quando Davi escreveu, eu não sei nem se ele tinha compreensão de que a inspiração que ele recebeu para escrever aquilo estava apontando para o Messias. A gente não pode afirmar isso. Mas o autor de Hebreus está afirmando que o que Davi disse era totalmente Jesus, o Cristo, dizendo. Então é claro que Hebreus está falando sobre sacrifício, e o autor de Hebreus está dizendo que a citação é do Salmo 40. Ou seja, o Salmo 40, na boca de Jesus, só faz sentido se Jesus estiver orando aquela oração do Salmo 40 pendurado na cruz. Constrói comigo, irmãos, isso é muito legal. Eu estou dizendo que o Salmo 40 é a oração que Jesus fez, que os evangelhos não relatam, mas que está no Velho Testamento, a oração que Jesus fez enquanto estava pendurado na cruz. Claro ou confuso? Claro ou confuso, irmãos? Fala, André. Aula? Vamos fazer aula. Deixa eu repetir para ajudar. A gente vai ler o Salmo 40. A gente tem a tendência de ler o Salmo 40 para a gente. Não está totalmente errado, está tudo bem. Só que é mais amplo do que isso. O Salmo 40 é Jesus falando. Quando que Jesus está fazendo a oração que está no Salmo 40? Ele está pendurado na cruz. Ok? Então a gente vai ler daqui a pouquinho o Salmo 40 e a gente vai entender. Comece a ler, André, por favor. A partir do versículo, esse que você leu, pode ser a continuação, 8. 8 em diante. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram, e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Dá um pause, André. Sabe qual era a tensão quando eu entendi isso? Como assim Jesus fala que as iniquidades dele estavam sobre ele? Porque Jesus nunca pecou. Diga amém, Jesus nunca pecou? Jesus é o perfeito, o santo de Deus. Só que para que houvesse salvação para a gente, no momento da crucificação, Jesus recebeu de fato o nosso pecado. Isso não é só uma alegoria, não. Jesus de fato, na cruz, recebeu o nosso pecado. Diga misericórdia. Se eu olhasse, irmão, só para Jesus na cruz, só para esse momento,
eu diria: está aí um homem canalha, está aí um homem mentiroso, está aí um homem adúltero, está aí o que mais, irmãos? Ladrão, assassino, traidor, está aí um homem devasso. Porque esses pecados de fato estavam sobre eles, mas esses pecados não eram dele, esses pecados eram nossos. Diga amém. Êxodo 28, 38 mostra o sumo sacerdote, e Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele assumia o pecado do povo para interceder pelo povo. Leia, André. Estará sobre a testa de Arão. Assim, ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas. Arão, sumo sacerdote, levará a culpa do quê? De qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas. Então, se eu olho esse fragmento só na história de Jesus na cruz, Jesus é um pecador. Jesus é bem a cara do Jesus do Porta dos Fundos do seriado que eles lançaram no final do ano. É exatamente aquilo. Jesus um canalha, Jesus um devasso. Porque foi necessário que ele recebesse o seu pecado. Seu pecado tem nome, irmão. Aliás, quando for orar, muitos genéricos: ah, Senhor, me perdoe pelos meus pecados. Não dê nome para os seus pecados. A cura virá também por você verbalizar com Jesus os seus pecados. E esses pecados, quando verbalizados, vai trazer a memória para você que esses pecados, que às vezes você nem gosta de orar por eles, esses pecados caíram sobre Jesus, transformaram Jesus num pecador, a ponto de ele citar, quando ele assume o seu pecado, Mateus 27, 46, que diz assim: Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Neste momento, o Pai rompe o relacionamento com Cristo, com o Filho, porque Deus não se relaciona com pecadores. Deus não se relaciona com o pecado. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Neste momento, na cruz, Jesus está absolutamente, pela primeira vez na história, e nunca mais aconteceria, e não vai acontecer, Jesus está apartado do Pai. Por quê? Porque ele estava recebendo a sua devassidão, a sua mentira, a sua inveja, a sua podridão. Neste momento Deus o abandona, mesmo. Em todas as referências bíblicas do Novo Testamento, Jesus chama Deus de Pai. Mas no momento que o nosso pecado cai sobre Jesus, já não é mais Jesus, o Filho e o Pai. Agora é Deus meu, uma relação distante, que é a relação que nós tínhamos quando nós não conhecíamos o Senhor. Nós não chamávamos Deus de Pai, era um Deus distante. Era um Deus criador, poderoso, mas que eu não me relacionava. Mas porque Jesus recebeu a minha devassidão, a minha mentira, a minha canalice, já pagou os meus pecados, então agora eu posso chamar Deus de Pai. Ele restaura isso. Aleluia. Isso, profeticamente, já tinha sido dito no Salmo 22, 1. Pode ler, mas é exatamente a mesma citação. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Irmãos, isso é Jesus na cruz. Está adicionando frases que a gente não tinha ligado ainda. Estou ajudando você. Quando você lê o Evangelho, algumas frases não estão lá. Mas o Velho Testamento relata o que Jesus disse na cruz. Eu sei, irmãos, que é estranho essa figura de um Deus tão vulnerável como esse que a gente acabou de compartilhar. Eu sei que é estranho um Deus fragilizado, um Deus tão dependente, a ponto de Jesus clamar: me salve,
Por que você me abandonou? Eu sei que é uma coisa esquisita de ouvir e de falar isso, mas é exatamente o que aconteceu. Porque somente um super-herói realmente poderoso consegue se esvaziar e ficar tão pequeno como Jesus ficou. Somente um Deus tão poderoso, somente alguém inimaginavelmente grande pode se reduzir tanto para resgatar vermes minúsculos como nós. Se eu falar para você agora, diminua 10 centímetros, menos o Jorge, que aí ele sumiria. O resto? Brincando, Jorge, brincadeira. Desculpa, não... Você não consegue, ou alguns que aumenta aí 3 centímetros. Você nem capacidade, agora eu estou dizendo do Deus Todo-Poderoso. Ele foi capaz de se vulnerabilizar para nos salvar. Essa é a loucura do Evangelho. É por isso que tem versículos que mostram Jesus vulnerável, e aí isso na mão de, por exemplo, o testemunho de Jeová, ele acha que ele está ganhando a discussão. Ah, tá vendo aqui, ó, ele não pode ser Deus. Não! É claro que ele é Deus, ele é um Deus que é tão grande que consegue se fazer pequeno, para resgatar a gente pequena como a gente. Eu acho que já contei aqui, mas um cientista se converteu quando ele estudava as formigas, e as formigas fugiam dele. E ele falou assim, se eu fosse pequeno como as formigas, elas não fugiriam de mim. E aí ele entendeu que o Evangelho é isso. A gente foge de um Deus poderoso, mas a gente consegue entender um Deus que se faz do nosso tamanho. Colossenses fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Amém, irmãos? O vídeo está fácil aí? É que eu achei muito ridículo, eu fiquei frustrado. Eu falei, será que eu passo o vídeo? Mas só passa aí, só para piada. Tem áudio aí também? Olha só que interessante. Já sei. Somente o Chapolin Colorado pode reduzir seu tamanho com suas pastilhas de polegarina. Isso. Poxa! Não contavam com minha astúcia. Muito Você é o bem. máximo, Chapolin Colorado. Isso. É isso, gente. É fantástico. Ficou muito ruim, muito ruim. Ficou ruim? É porque me trouxe muita memória da infância. Os irmãos me perdoem, achei que valia a pena. Essa ideia de Jesus se esvaziar dos seus atributos, se esvaziar de seus... O Fábio me ferra. Ele se esvaziar, abrir mão da sua glória, abrir mão do seu poder, é aquela experiência de você ser enterrado vivo, o mágico que se enterra vivo, e ele tem que fazer um truque para sair de lá. Ou algumas brincadeiras que eu falo assim, eu vou enterrar você e depois eu venho te tirar. Quando adolescente a gente fazia umas coisas assim. Isso é o que? A gente tem que confiar em quem está do lado de fora, porque senão não tem jeito. Se Deus Pai não restaurasse o poder a Jesus, Jesus jamais voltaria a ter a glória que tinha com o Pai antes da fundação do mundo. É por isso que ele ora assim. Então quando ele abre mão, ele abre consciente de que sozinho ele não seria restaurado. É por isso que algumas religiões olham para Jesus assim e falam, ele não pode ser Deus. Mas o Evangelho olha para Jesus assim e fala assim, só um Deus poderoso consegue fazer isso que ele está fazendo. Amém, irmãos? Ele se impôs essas limitações. Versículo 5 de Hebreus 10, por favor. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Dá um pause, irmãos. Por isso, portanto, o que significa isso? Continuação, baseado no que a gente falou semana passada. Então, baseado na ideia que a gente terminou semana passada, é o que eu vou falar agora. E qual foi a ideia final da semana passada? Portanto, por isso, devido à adoração em espírito e em verdade, que foi o nosso assunto da semana passada,
Devido a isso, devido a essa nova consciência que o Evangelho nos trouxe, mudou, tirou de nós o bicho, está tirando o velho homem de nós, está colocando a mente de Cristo em nós. Nós que estamos nos revestindo do novo homem, estamos começando a pensar como Jesus. Devido a isso, não faz sentido sacrifícios e ofertas, é o que o texto está dizendo. Seja segundo a lei, porque o tabernáculo terreno já não existe mais, e blá, 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 que a gente falou muito. Seja também pela superficialidade das liturgias. Irmãos, alguém infringir a si mesmo sofrimento não faz com que você se melhore. Não existe isso. A ideia de que você consegue melhorar-se a partir da autoflagelação. Eu vou trabalhar muito na igreja para ver se de repente Deus me dá um galardão maior. Essas ideias religiosas, ou os mais fáceis de bater, porque quando eu falo isso eu bato em mim também, mas o mais fácil de bater, ir a pé para algum lugar, sopão de madrugada, isso é mais fácil de bater. É bem claro que não faz sentido à luz da palavra isso, porque sacrifícios e ofertas não fazem mais sentido neste momento novo que o Evangelho nos trouxe, que é obedecer a Deus em espírito e em verdade. Se nós estamos neste novo momento, é descabido imaginar que Deus vai aceitar de nós algum sacrifício. Mesmo porque é ridículo, irmão. Só um parênteses aqui. Já falei, mas eu vou repetir. Eu faço uma barganha com Deus tal de que eu troco a cura do câncer da minha mãe por andar durante 30 quilômetros. Faz sentido isso? Chego na concessionária, eu quero uma Ferrari. E em troca eu vou lavar os pratos do restaurante da concessionária. O cara aceita essa troca? Ainda que fosse uma troca, é uma troca muito incoerente. Talvez fosse assim, a cura da minha mãe pela minha morte, fizesse mais sentido. Mas não é isso. Então as barganhas que os homens estão dispostos a fazer com Deus, além de não funcionar nenhuma, mas além disso é ridículo a troca, a moeda de troca é ridícula. Eu quero algo sobrenatural. E para isso eu ofereço um carrinho quebrado. Eu ofereço uma vassoura usada. É isso? Se eu irmãos, minha esposa aqui, falando, lembrando. Jejum como troca é a mesma coisa. Eu não estou dizendo que jejum não é uma prática adequada e você aprenda, nos ensine, a gente compartilha, mas imaginar que você faz jejum e chega perante Deus com crédito, Deus, agora me dá o que eu quero, porque olha só, eu fiz jejum. É sacrifício e oferta. Não faz sentido nenhum na nova dispensação. Sabe o que é interessante? Que o que o texto está trazendo é uma experiência de não só externa, mas interna. Porque é possível eu sacrificar externamente sem um coração obediente. Eu estou dizendo para você que o que o texto está dizendo que é antagônico é sacrifício versus obediência. É isso que o texto está trazendo e é isso que eu estou tentando ensinar, dizer para você. Eu estou dizendo para você que é possível que você faça sacrifícios sem obedecer a Deus de fato. E aí não vale nada. Não vale absolutamente nada. 1 Coríntios 13, 3 diz um negócio que é muito pesado. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver o coração no lugar certo, não valeu de nada. Ainda que eu vire as madrugadas visitando doentes, ainda que eu... O que mais, irmãos? Que a gente costuma fazer? Ainda que eu faça hippie todos os dias, ainda que blau e blau, blau, se eu não tiver com o coração no lugar certo, não adiantou de nada. A Bíblia fala que essas obras vão passar pelo fogo e não vão existir no céu.
Só vai existir no céu a obra que ficar. E a obra que ficar depois de passar pelo fogo é a obra que foi feita em Deus. Não é a obra que o homem fez naturalmente. É aquilo que Deus despertou no nosso coração para que a gente fizesse. Voltando ao texto, ele diz: sacrifícios e ofertas não quiseste. Porque o projeto do sacrifício não era o sacrifício do outro, era o sacrifício de si. Você não entendeu, vou falar de novo. O projeto de Deus não é que você pegue um bode e mate ele no seu lugar. O projeto de Deus é que você seja sacrificado. De uma vez por todas. Apresentai, pois, os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o vosso culto racional. O projeto de Deus não é pessoas se sacrificando por você. O projeto de Deus é você se sacrificando pelos outros. Obrigado, meu Deus. Ainda no versículo aberto 5. Mas, finalzinho, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Para que ele me deu um corpo? Primeiro, para que ele deu um corpo para Jesus? Para que ele deu um corpo para Jesus? Para que Jesus entregasse. Para que ele me deu um corpo? Para entregarmos. Não tem... Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Se a gente não está falando de evangelho, vamos falar de futebol. É outra coisa, é divertido, vamos falar, bater papo, vamos botar aí uns vídeos do Porta dos Fundos, tá tudo certo. Mas eu estou falando de evangelho, cara. Eu estou falando de que não é mais um assunto da sua vida. Você está brincando se você acha que você trabalha, casa, tem a vida social, tem a igreja, tem o futebol. Você não entendeu nada, irmão. Não é disso que eu estou falando. Estou falando que o evangelho, a hora que você entende o evangelho é a renúncia. O evangelho é morte. Se o grão de trigo caindo na terra não morre, se ele não morre, ele fica sozinho. Mas se ele morre, ele dá muito fruto. Tem que morrer, irmãos. Tem muito de Demétrios ainda aí, Demétrios. Tem muito de Lucas aqui ainda. Tem que morrer. Se morrer, Henrique, dá fruto. Se morrer, gera glória para Deus. Mas a gente quer ficar vivão. A semente é sempre boa. Porque Deus nos deu um corpo. Deus nos deu a semente. Para quê? Para a gente entregar. A adoração, então, é entregar tudo que eu sou, entregar o meu corpo e a minha mente em obediência ao Criador. A adoração é entregar tudo que eu sou, entregar tudo que eu tenho, entregar meu coração e a minha mente ao Criador, em obediência ao Criador. Esse texto que a gente citou agora, olha só aspas aí. Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Essa é a citação do Salmo 40. Só que quando a gente lê o Salmo 40 não é exatamente assim. O Salmo 40 é assim: sacrifício e oferta não quiseste, mas as minhas orelhas furaste, ou os meus ouvidos abriste. Então existe uma tensão de tradução. Então a Bíblia está errada, calçada. A Bíblia está distorcida. Vamos entender como é que você processou isso. Eu não quero entrar nas tecnicalidades do texto. Quem tiver interesse, me manda um WhatsApp, que eu mando conteúdo sobre isso. Mas a discussão é das traduções, da Septuaginta ou do texto massorético, do grego, do autor de Hebreus que usa o grego. Então eu não quero entrar nessa questão. Mas, tirando essa questão que eu não vou entrar hoje, as três afirmações, elas são absolutamente harmônicas entre si. E é por isso que é delicioso. É porque nós temos um Deus... deixa o coração aberto, irmão. Nós temos um Deus que inspirou a sua palavra e que preservou a sua palavra. Diga amém. É um Deus poderoso para inspirar e é um Deus poderoso para preservar ela. E as distorções que porventura tem, geralmente são distorções da nossa limitação na leitura. Então não existe nenhum consenso sobre isso que eu te falei. Três afirmações.
As minhas orelhas furaste, os meus ouvidos abriste, e o autor de Hebreus dizendo, um corpo me preparaste. Mas eu fui estudar cada versão, eu fui estudar o que significava no contexto cada afirmação, e eu posso te dizer com muita tranquilidade que todas essas afirmações falam a mesma coisa. Eu queria rapidinho ampliar com você isso, para você não dormir. Quem está com sono, diga amém. Eu não sei se respondeu no automático ou se está com sono mesmo. Então a primeira, vamos entender essa afirmação do Salmo 40, que ele fala, ouvidos me abriste. Porque a palavra ouvido, você quer ver uma, eu estou tentando ser mais rápido, mas presta atenção. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o texto está dizendo? Se você tem capacidade de ouvir, obedeça. A palavra no original, ela é muito parecida, ouvir e obedecer. Não só a escrita, mas o seu significado, a etimologia da palavra, a origem da palavra ouvir, está intimamente ligado a obedecer. Então, quando o texto fala que Deus, sacrifício e oferta, não quiseste, mas abriste os meus ouvidos, o que ele está dizendo é, sacrifício e oferta externo, você não quis, mas você me deu capacidade para obedecer. É isso que o texto está dizendo. Quando você pega a outra reflexão que o mesmo texto traz, mas as minhas orelhas furaste, aí fica mais claro ainda. Ou, fica mais bonito ainda. Porque essa é uma expressão, contar rapidinho a história, muita gente conhece, mas para quem não sabe eu preciso falar. No Velho Testamento, quando um judeu se tornava escravo de outro judeu, de 6 em 6 anos ele era liberto da escravidão. Deus estabeleceu assim para que a escravidão não se perpetuasse no povo de Israel. Então, se eu me tornasse escravo do Bernardo, eu sei que assim que tiver o jubileu, daqui a 2 anos, 3 anos, daqui a 4 anos, no máximo 6 anos, eu seria liberto. Mas o texto traz uma coisa interessante, por favor, Êxodo 21, 5 e 6. Se, porém, o escravo declarar, eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim, ele será o seu escravo por toda a vida. Então, o servo, que era o escravo, eu era escravo do senhor João, aí depois, no dia que era da minha libertação, se eu por amor ao João, eu percebi que João ele tem um senhorio amoroso, faz muito mais sentido eu servir ao João do que voltar a ser independente. Eu falava, João, agora eu quero servir você, não porque eu sou obrigado a te servir, mas agora eu quero te servir por amor. Aí o João ia lá na frente de testemunhas, furava as minhas orelhas, e aí todo mundo que visse as minhas orelhas furadas, sabia que eu era escravo, mas não era mais escravo por obrigação, eu era escravo por amor, por decisão minha. Amém, irmãos? Essa é a história do Velho Testamento. Quando a gente vai pegar essa referência agora no Salmo 40, sacrifício e oferta, você não quis, mas você furou as minhas orelhas. O que ele está dizendo é que a relação com Deus já não é mais uma relação de um escravo com o Senhor. Não, porque eu amo meu Senhor, eu me faço escravo dele por amor, e por isso tenho as orelhas furadas. Eu o obedeço não mais porque eu não tenho opção de não obedecer. Eu não obedeço porque se eu desobedecer eu vou para o inferno. Não, eu obedeço porque agora eu amo o meu Senhor e eu me sujeito a Ele por amor. Primeira fala de obediência, a segunda fala obediência também. Todas as versões falam de obediência.
Todo mundo saiba. Aliás, essa é uma afirmação que a gente precisa fazer. Que todos saibam que eu sirvo o meu Senhor não por obrigação, mas por amor. É assim com você também, irmãos? Você serve o Senhor por amor ou por obrigação? Você está com medo que o Senhor te mande para o inferno, por isso que você está aqui? Você não entendeu. Sua orelha está intacta. Você veio aqui para tentar barganhar com Deus? Ó, orelhona normal. Tem nada a ver com isso. Não é a relação que o Evangelho traz. Mas se você está buscando ao Senhor, se rendendo, obedecendo, abrindo mão de você, servindo, é porque eu olho na sua orelha e tem um furão aí. A orelha, os escravos das orelhas furadas. Diga amém, irmãos. Semana que vem a gente vai fazer esse ritual de furar as orelhas aqui. Com uma sovela, a Bíblia fala, que é um espeto de churrasco. Esfiar na sua orelha. Entende que não é um sacrifício superficial, por obrigação, mas é o sacrifício total e por vontade. Eu é que quero me entregar ao Senhor. Eu é que quero fazer isso. Não tem a ver com o céu e o inferno, tem a ver com o meu desejo. Quando eu conheci um Senhor amoroso, Deus amoroso, quando eu entendi quem Ele era, que Ele poderia me mandar para o inferno, mas Ele resolveu ir para o inferno no meu lugar, que a cruz significa isso, ser condenado no meu lugar. Quando eu entendi isso, não me resta nada a não ser me entregar em sacrifício a esse Deus que se sacrificou por mim. Essa é a experiência do Evangelho. Quando você pega agora a afirmação de Hebreus, mesma coisa. Agora o autor de Hebreus citando Salmo 40, sem entrar nas tecnicalidades, ele disse isso: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. E o texto está falando tudo sobre sacrifício. Então o corpo que ele recebeu foi para quê? Para obedecer. O corpo que ele recebeu foi para entregar ao Senhor, ao Deus Pai. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Versículo 6 de Hebreus 10, por favor. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. De holocaustos e ofertas não te agradaste. Por que Deus não se agrada? Nesse contexto ele está falando do Velho Testamento. Presta atenção. O projeto de Deus, porque Deus mandou matar um animal no lugar do pecador, apontando para que Jesus morreria no lugar nosso, no nosso lugar. Por quê? Porque Deus não pode voltar atrás na palavra dele. Deus é um Deus justo que não volta atrás. Então era necessário que o inocente morresse para que a gente tivesse vida. Diga amém. Mas o projeto de Deus não é o sacrifício, o projeto de Deus é a obediência. O motivo de existir o sacrifício é porque Deus não volta atrás na palavra. A justiça precisava ser cumprida. Porque mais do que a correção, mais é a perfeição. Mais do que você recorrer ao sacrifício, seria muito legal se a gente não tivesse precisado desse sacrifício, se a gente tivesse obedecido. Oséias 6 fala o quê? Pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. O que eu quero é que vocês conheçam a Deus mais do que façam holocaustos, mais do que se sacrifiquem, do ponto de vista técnico, humano, limitado. Não, eu quero conhecimento, eu quero intimidade, eu quero relacionamento. Deixa eu contar uma história, tá? Fui para a praia há 3 semanas atrás, e eu fui fazer um buraco na areia. Eu e a Laurinha. É claro que a Laurinha não estava muito preocupada com o buraco, e eu é que estava tentando reviver a minha infância. Quem aqui fazia buraco na areia? Sim. Então eu e a Laurinha, e eu comecei desesperado. Eu fiz um buraco que eu coube dentro. Tá certo o português? Eu coube dentro. Eu fui enterrado, eu dentro, só com os braços de fora. Enquanto eu cavava e jogava areia para fora, a Laurinha cavava e jogava areia para dentro.
Só que o meu projeto não era fazer buraco. O meu projeto era ter um tempo com a minha filha. Eu jogava muito mais areia para fora do que ela jogava para dentro. Mas do ponto de vista técnico, ela estava atrapalhando o que eu estava fazendo. Mas como o que eu queria não era buraco, era ela, tá tudo bem, eu deixava ela jogar um pouco de areia enquanto cavava desesperadamente para reviver a minha infância. Com Deus é assim, irmãos. Eu mandei um vídeo até para o pessoal do RIP, a galera nem entendeu o que eu estava falando, mas é isso que eu estava dizendo. O que eu estou dizendo é que quando a gente quer fazer um sacrifício para Deus na carne, na real a gente está atrapalhando. Na real mesmo, a gente está só incomodando. Deus às vezes passa por cima das nossas meninices porque Ele quer relacionamento. Mas de fato, o amadurecimento leva a gente a cavar junto no máximo. Ou parar de cavar e sentar e ver o pôr do sol. Porque Jesus já fez tudo o que precisava ser feito. Todos os buracos já foram cavados. Então o que Deus quer é relacionamento, mais do que sacrifício. Misericórdia, mais do que holocausto. É isso que Deus quer. É isso que é a convocação para a gente. 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O que aconteceu nessa história aí? Saul, Deus mandou, vai lá, mata todo mundo, mata todos os bichos, mata tudo. Samuel, é Samuel, né? Samuel. O profeta Samuel. E aí, Samuel dá esse recado, vai embora. Quando Samuel volta, Saul tinha voltado, mas não tinha matado tudo, João. Tinha deixado os melhores bois, tinha deixado os líderes do povo, o rei. E aí o Samuel fala assim: ô Saul, o que a gente combinou? O que Deus mandou você fazer? Não era matar todo mundo? Aí ele falou: não, mas eu deixei o melhor para o Senhor. Aí Samuel falou: você não entendeu, irmão. Porque no fundo o que Saul quis foi deixar o rei como troféu para ele lá. Ele trouxe o rei amarrado lá e deixou para dizer assim: ele era o bonzão. Olha só o rei da nação lá, ele deixou isso. Ele se colocou na posição de sacerdote que ele não era, para ele sacrificar os bois e blá, blá, blá. E aí a resposta de Samuel é essa: ô Saul, você acha mais importante sacrificar ou obedecer? Porque o sacrifício naquele contexto era para pagar pecados. Só que o maior pecado que ele cometeu foi não obedecer à voz de Deus. Você acha melhor sacrificar ou obedecermos? Você acha melhor fazer na sua força ou você acha melhor obedecer à voz do Espírito que está sussurrando no seu ouvido? Largue a sua amante. A sua voz que está sussurrando: pare de sonegar imposto. A voz do Espírito, que é muito mais bonita que a minha, que está dizendo: não assine mais este canal. Ok? Versículo 7, né? Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. No contexto que foi escrito, o Salmo 40, que está sendo citado, o Velho Testamento era o livro, era a Bíblia que eles tinham. E aí o Jesus está dizendo: todo o livro diz a meu respeito. A gente já falou muito sobre isso, mas vale dizer de novo: a Bíblia de capa a capa é sobre Jesus, não é sobre a gente. Não é Deus vindo em nossa direção para nos salvar porque a gente é uma delícia, não é isso. Tudo é sobre Jesus, sobre a glória que é entregue a Deus, a partir daquilo que Jesus fez. Diga amém, irmãos. Estou aqui, abre aspas, para fazer a tua vontade. Essa oração do Salmo 40 é a que Jesus faz um pouco antes, em Mateus 26, 39, é coerente com isso. Diz o quê? Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai,
Se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Tá, isso é um pouco antes, ele ainda chama de pai aí. Ainda está chamando Deus de pai. Porque na sequência, quando ele recebeu o pecado nosso, ele vai chamar de Deus. E depois ele vai voltar a chamar de pai. Porque aí foi restaurado tudo. Nesse único momento ele chama de Deus. E ele fala, se possível, olha que oração honesta. Essa oração cabe na sua boca, irmão. Deus, eu não quero fazer isso. Se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, eu quero continuar pecando. Se possível, não quero fazer o certo que você mandou. Mas, essa oração honesta que Jesus fez, seja feita a sua vontade, não a minha. Obediência, irmão. Obediência. Estou aqui, abre aspas, para fazer a tua vontade. O que Jesus veio fazer na terra? Não precisa abrir, são muitos textos, o tempo já é escasso. Mas Jesus veio trazer a adoração verdadeira em João 4, 21. Vai abrindo os textos aí se você conseguir, Luiz. Ele veio trazer juízo sobre a terra em João 9, 39. Ele veio cumprir a lei, Mateus 5, 17. Ele veio pregar o evangelho, Mateus 1, 38. Ele veio levar pecadores ao arrependimento, diga amém. Você faz parte desses pecadores? Amém. Isso está lá em Lucas 5,32. Ele veio dar vida em abundância. Vida e vida em abundância. João 10,10. Ele veio trazer espada. Ele veio fazer a vontade de Deus. Ele veio buscar as ovelhas perdidas. Ele veio buscar a gente que havia sido perdido, não só o povo de Israel. Esse é o propósito de Jesus. Ele veio fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Tudo isso que a gente acabou de falar. Tudo isso que a gente falou é a vontade de Deus que Jesus veio fazer. Ele veio trazer juízo, ele veio trazer adoração verdadeira, ele veio trazer vida plena, vida abundante, ele veio trazer tudo isso que a gente falou agora aqui. Versículo 9, André. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. O que Cristo veio fazer é o que realmente era a vontade do Pai. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Olha o texto. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. O que ele cancela? O que ele cancela? Ele cancela o primeiro. O que ele cancela? Sacrifícios e ofertas. O que ele estabelece? Obediência. A vontade de Deus, que é a obediência. Ele cancela o tabernáculo terreno e ele estabelece a obediência à voz do Espírito, a palavra de Deus, que nós só conseguimos. Irmãos, quantas vezes nós tentávamos obedecer antes e não conseguíamos, antes de conhecer o Senhor. A gente tentava ser alguém melhor e não conseguia. Mas quando o Evangelho veio e mudou o nosso coração, veio junto a capacitação do céu para que a gente obedecesse ao Senhor. Porque não é a gente obedecendo, é Jesus obedecendo através da gente. Não é na nossa força, é eu estou na cruz, eu estou crucificado com Cristo. E quem manifesta na nossa vida é o Senhor Jesus. Eu já entreguei a minha vida para Ele. E o que Ele mandar fazer, eu farei. Pelo menos esse é o meu desejo. Eu sei que às vezes a minha velha natureza ainda tenta tirar as garras para fora e tenta agir do meu jeito. Mas o meu desejo, o Senhor sabe disso, é que, e eu gosto dessa palavra, se tem alguém que chora por ainda não conseguir obedecer, sou eu. Os meus pecados eu lamento muito, eu choro por eles. Mas eu sei que o jogo não acabou ainda, e eu sei que em eu me rendendo mais, Jesus vai se manifestar mais, e eu vou conseguir superar tudo aquilo que não agrada o Senhor. E eu realmente espero que esse seja um desejo genuíno seu. Eu realmente espero que nós, com a mente que nós recebemos de Cristo, nós podemos sim, sozinhos nunca, mas com Ele, viver uma vida que agrada a Deus, e por isso a gente não precisa apelar para sacrifícios para ser aceito.
A gente se sacrifica não por necessidade de perdão, a gente se sacrifica por propósito. A gente se sacrifica pela igreja. E a igreja, entenda, não é essa instituição, a igreja é aqueles que creem. Nós devemos nos sacrificar uns pelos outros, mas não mais para ser aceito por Deus. A gente se sacrifica por propósito, porque é assim que Deus estabeleceu, é assim que Jesus fez, nos dando exemplo. Amém, irmãos? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, nós te louvamos por tão grande salvação. Te louvamos porque já não está em nós, porque o seu desejo não é que a gente faça para ser aceito, mas que já que fomos aceitos, que a gente obedeça. E sendo o seu desejo esse, nós pedimos para que o Senhor nos capacite a isso. Obediência, Pai. Naquilo que o Senhor já falou para a gente, que a gente obedeça ao Senhor. Naquilo que o Senhor já se revelou, que a gente obedeça ao Senhor. Tire de nós o bicho que ainda existe em nós. E essa nova mente, que a gente está sendo renovado dia após dia, cada dia um pouco mais, que isso traga glória ao Senhor, que essa seja de fato uma adoração nossa. Nós estamos entregando a nossa vida ao Senhor, e a nossa vida, sermos transformados, é o que o Senhor espera, o Senhor quer de adoração, que a sua palavra fala. Então nos ajude nisso, Pai, para a sua glória mesmo. Nos ajude nisso, que o Senhor receba a glória disso. Em nome de Jesus. Amém.